falar com a irmã Elaine, que vai dar umas informações. Bom dia, igreja. Bom dia. Bom dia, igreja. Bom dia. Nós estamos muito felizes. Acabamos de chegar do acampamento de Páscoa com as 20 crianças. Já tivemos a caça aos ovos e amanhã, segunda, terça e quarta, nós teremos a nossa EBF lá na sede das 3 às 5 da tarde, ou seja, das 15 às 17. Então, por gentileza, vocês que têm crianças, são vizinhos, se não tiverem crianças em casa, por favor, levem as crianças, que nós temos muito da palavra de Deus para partilhar com elas durante essa semana. E este mês de abril é um mês em que se comemoram missões mundiais. Então, as nossas laranjinhas já estarão disponíveis ao final do culto, não somente para as crianças, mas para os irmãos também. Para quem não sabe, esse saquinho em forma de laranjinha é para colocar o troco das compras que vocês fazem. E ao final nós vamos recolher, fazer uma colheita para missões mundiais. Vamos enviar para os missionários que estão espalhados pelo mundo. Então não é só para crianças, os adultos também poderão pegar ao final do culto. Deus os abençoe e muito obrigada. Amém. Eu gostava também de transmitir um outro aviso, a pedido também do pastor César Corsetti, em relação ao nosso culto devocional nas quartas-feiras. Amém? Nossa igreja, lá na nossa sede, às quartas-feiras, a partir das 19h30, das 7h30 da tarde, nós temos um devocional. É um tempo no qual a igreja pode se reunir e nós partilhamos uma rápida palavra e temos um tempo de oração. Então eu gostava de convidar a igreja para vir participar conosco deste tempo. E nós temos um grupo no WhatsApp, o qual os irmãos podem mandar pedidos de oração. Em alguns momentos nós temos algumas necessidades. A Bíblia diz lá aos Filipenses, no capítulo 4, no verso 19, a Bíblia diz assim: o meu Deus, segundo a sua riqueza, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Portanto, o pastor César nos orientou a chamar e convidar a igreja a participar nos cultos, quarta-feira, todas as quartas-feiras, às 19h30 lá na nossa sede. Amém? Nenhum outro mais aviso a ser dado. Neste momento nós vamos participar do prelúdio. Gostava que nós acalmássemos os nossos corações, as nossas almas, para que Deus possa trabalhar em nossos corações nesse tempo em que estaremos diante do Senhor. Amém? Em nome do Senhor Jesus.
louvamos nesta manhã, Senhor. Engrandecemos o teu nome, bendizemos a majestade do Senhor e te agradecemos, porque de um modo maravilhoso o Senhor nos salvou. O Senhor abriu os nossos olhos, abriu os nossos corações e hoje podemos enxergar a tua salvação. Nesta manhã especial, nesta manhã em que celebramos a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos nesta manhã, te bendizemos, ó Deus amado, porque se estamos aqui, é porque a carne de Jesus foi rasgada, o sangue derramado, e ao terceiro dia o Senhor ressuscitou. E nós te louvamos por isso, Senhor. Que o Senhor seja engrandecido, que o Senhor seja glorificado, porque somente o Senhor é digno de receber toda a honra, toda a glória e também todo o louvor. Que o Senhor, ó Deus amado, possa analisar os nossos corações, Senhor, e possa colocar em nós a convicção da fé, a convicção da esperança, a convicção, Senhor, maravilhoso, porque a Bíblia diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. E amanheceu em nossas vidas, porque Jesus vive para a glória de Deus. O Senhor Jesus vive e reina, e nós te louvamos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Gostava que todos nos colocássemos em pé para fazermos a leitura deste trecho que está lá em aos Filipenses, no capítulo 2. Nós vamos fazer a leitura todos juntos destes versos, dos 7 versos, desde do verso 5 até o verso 11. Tem uma representatividade muito profunda do dia em que nós estamos a viver. Amém? Aos Filipenses, capítulo 2, a partir do verso 5 até o verso 11. Amém? Vamos ler todos juntos. Houve uma falha ali, tem que passar à frente. Passar à frente. Será que está com a... não é este. Nós tínhamos mandado uma outra apresentação aos Filipenses, capítulo 2. Achava que estava. Pronto, amém. Não está. Ok, então eu gostava que posicionássemos aí, abríssemos a Bíblia, só para acompanharmos aos Filipenses, capítulo 2, a partir do verso 5 até o verso 11. Acho que houve uma falha cá. Nós encaminhamos a nossa apresentação com esse texto. E aí uma questão técnica cá a gente acabou por não projetar. Aos Filipenses, capítulo 2, a partir do verso 5 até o verso 11. Aos Filipenses, capítulo 2. A Bíblia diz assim no verso 5: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo e tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Eu vou ler aqui o verso 10 e o verso 11, e eu gostava que a igreja repetisse comigo. Para que ao nome de Jesus. Para que ao nome de Jesus. Mais forte. Para que ao nome de Jesus. Para que ao nome de Jesus. Se dobre todo o joelho. Se dobre todo o joelho. Nos céus, na terra e debaixo da terra. Nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse. E toda a língua confesse. Que Jesus Cristo. Que Jesus Cristo. É o Senhor. É o Senhor. É o Senhor. É o Senhor. Para a glória. Para a glória de Deus Pai. de Deus Pai. Amém. Glória a Deus.
Louvado seja Deus. O nome que nos foi dado para a nossa salvação. Ele, embora sendo Deus, humilhou-se a si mesmo, tomando a forma de servo até o fim. Mas Deus o exaltou soberanamente. É este mesmo Deus soberano que nós cantamos a Ele. Portanto, vamos cantar ao Senhor: exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei. Com bastante alegria. Amém? Vamos com as palmas ao Senhor? Com alegria. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, e louvarei o seu nome.
assentar. Louvado seja o nome do Senhor. Este é o tempo que nós vamos dedicar as nossas ofertas e dízimos ao Senhor. Gostava de poder, os nossos irmãos diáconos pudessem nos ajudar nesta recolha. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. E nós vamos cantar ao Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Amém? Glória a Deus. Yeah.
Glória a Deus. Gostava que o pastor Renato fizesse oração pelas ofertas. Agradecimento a Deus, pastor. Querido Pai, nós te louvamos por esta manhã, te agradecemos pela tua graça, pela tua misericórdia, o teu cuidado com a vida dos teus servos. Obrigado, Senhor, por fazer parte da tua obra, da tua família, e ter o prazer e o privilégio de chamá-lo de Pai e de Senhor. Queremos te agradecer pela vida de todos aqueles que cooperaram, por todos aqueles que têm investido no teu reino. Que o Senhor possa multiplicar esse valor e suprir todas as necessidades da tua igreja, da obra missionária, das obras sociais, de tudo que temos a realizar. Seja como for, nós te louvamos por fazer parte desse projeto. Nos dê, Senhor, um tempo agradável. Fale aos nossos corações e que possamos sair nesta manhã, nesse domingo, transformado, edificado, santificado pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor, em nome do teu Filho amado Jesus, que fez uma grande obra da redenção na cruz, para que nós possamos ter a liberdade de estar na tua presença. Obrigado, Senhor. É no nome dele que nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Amém. Neste momento nós temos... Agora vamos iniciar a peça da Páscoa. Amém? Em nome de Jesus. Sua vida até a morte.
história da redenção começa onde a nossa condenação termina. Mesmo sabendo que Deus é o soberano sobre todas as coisas, nós temos a mania de pensar que Ele perdeu o controle e nos desesperamos quando as coisas não saem como esperávamos. Foi exatamente isso que aconteceu com os discípulos quando Judas chegou com os soldados para prender a Jesus. Fugiram, com medo e em pânico. E esta manhã, quero que você pense com honestidade. Quanto de nós faríamos diferente? Hoje, você que já ouviu a palavra de Deus, que já viu Ele agir na sua vida, que talvez já tenha dito de coração que estaria pronto para fazer de tudo por Ele, assim como Pedro disse que morreria com Jesus, se fosse preciso. E ainda assim, na hora da pressão, fugiu. Eu sei que é tentador olhar para essa história como algo distante, passado, que não tem nada a ver com você, mas esta manhã vamos trazê-la para dentro do nosso coração, colocando-nos no lugar desses homens e mulheres, de carne e osso, exatamente como nós. Traído por um dos seus, Jesus foi levado acorrentado à presença dos líderes religiosos, homens que deveriam conhecer as Escrituras, que deveriam conhecer o Messias, mas que foram cegados pela inveja, pelo medo de perder o poder, prestígio e privilégios. Sentimentos que não são tão distantes de nós quanto gostaríamos de admitir. E foi exatamente através desses sentimentos humanos e falhos que o plano soberano de Deus avançou, levando Jesus até Pôncio Pilatos. Então é este o vosso arruaceiro? O que é que ele fez para ele estar aqui? Se não fosse malfeitor, não teríamos trazido até aqui. Eu estou aqui a receber gregos, judeus, romanos, nações de todo o Império, e vocês vão me chatear com isto. Tem mais que fazer que ouvir umas birrinhas de judeus. Levem e julguem-no de acordo com a vossa lei. Mas, senhor, não nos é lícito matar ninguém. És tu, o rei dos judeus? Esta pergunta vem de ti ou de outros que disseram a meu respeito? Por acaso, eu sou judeu. Olha à tua volta. O teu povo, os teus sacerdotes, entregaram-te a mim, majestade. Se realmente és inocente, sou eu o único que te pode libertar. Então diz-me, o que é que tu fizeste? O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, meus servos não me entregariam a ti. Portanto, o meu reino não é daqui. Então, és rei. Tu dizes, não é? Foi para isto que eu nasci e para isto que eu vim, para dar testemunho da verdade. Todo aquilo que ouve minha voz é da verdade. É verdade. O que é verdade? Não encontro falha alguma nele. Era costume, na festa da Páscoa, soltar ao povo um prisioneiro. Qualquer um que eles pedissem. Havia um homem preso chamado Barrabás, condenado por homicídio. Um homem sem qualquer argumento a seu favor, sem qualquer esperança de escapar da morte. E é aqui que a história começa a falar diretamente com você. Então vocês querem que eu vos liberte Jesus, o chamado Cristo, ou o assassino Barrabás? Barrabás! Não queremos que eu liberte o vosso rei, o rei dos judeus. Querem um assassino. E o que é ele de fazer com o vosso rei dos judeus? Crucifica! É fácil olhar para esse povo e sentir indignação. Como puderam? Sou inocente do sangue deste justo. Fique ele com vocês. Que caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos filhos. É fácil olhar para esse povo e sentir indignação. Como puderam? Mas antes de apontar o dedo, olho para dentro.
Nós somos Barrabás, condenados, sem argumento, sem saída. E foi exatamente no nosso lugar que Jesus se colocou. Onde não havia mais esperança, Ele se entregou. Onde não havia mais saída, Ele abriu um caminho. Onde tudo parecia terminado, Ele fez a maldição em nosso lugar. Barrabás não merecia, nós também não merecíamos. E ainda assim, Ele fez.
eram nossas mãos que deveriam estar ali pregadas. Os nossos pés era a nossa condenação que estava sendo cumprida. Mas o Pai, com seu amor infinito, entregou o seu Filho único para nos salvar da morte eterna. O único que podia satisfazer a santa justiça de Deus. Escolheu voluntariamente carregar a nossa culpa. Éramos nós que deveríamos estar naquela cruz. Deviam ser
deviam ser meus pés sobre a Nada daquilo saiu do controle de Deus. Nem um grito, nem um prego, nem uma lágrima. Tudo estava no seu plano desde antes da fundação do mundo. O que esse plano nos deu? O que esse plano nos deu? Vida. Vida em abundância. O direito de ser chamado Filho de Deus. A liberdade que só o Cordeiro, que tira o pecado do mundo, poderia nos dar. Esta manhã, que possamos perceber tudo o que Ele fez foi por amor. Mesmo com os nossos pecados, as nossas falhas, os nossos medos e fugas, Ele nos escolheu. Ainda nos escolhe e sempre nos escolherá. O nosso Deus é poderoso, glorioso e grandioso.
Podem se sentar. Bom dia, irmãos. Mais uns minutos já seria boa tarde. É muito bom estar aqui nesta manhã com todos vós. É muito bom ver tantas caras conhecidas e algumas que eu não conheço tão bem. Bem-vindos a todos nesta manhã. Já foi dito muito sobre a Páscoa. Já ouvimos muito, já vimos muita coisa a ser aqui representada, dramatizada. Já cantámos muito esta manhã sobre a Páscoa cristã. E como puderam ouvir, como puderam testemunhar, pouco ou nada se falou de coelhos, de amêndoas, de doces folares ou de ovos. Agora há esta tradição da caça aos ovos. Há uns anos, quando eu era criança, não era costume. Agora há caça aos ovos por todo o lado. Os meus filhos já têm doces que chegam desde agora até ao Natal. Por favor, não deem mais doces aos meus filhos. Mas ainda que estas tradições da Páscoa sejam também saborosas, há uma mensagem, há uma esperança da Páscoa que não tem nada a ver com este lado culinário, gastronómico, nem com a vertente comercial. A Páscoa, aquilo que nós estamos a festejar hoje, este fim de semana, é o culminar, o ponto de chegada da história de Jesus. A cruz em que ele foi pregado na sexta-feira, o silêncio desesperado do sábado, o sepulcro vazio e a notícia incrível, maravilhosa, estonteante do domingo. Depois de tudo o que foi dito e cantado, eu não quero tomar muito mais tempo, mas quero apenas sublinhar um aspecto-chave, um ponto que eu considero essencial, central, daquilo que já escutámos hoje. Que é isto. O propósito de Deus, o propósito do plano de Deus é conceder-nos vida. Aqui no drama foi retratada muita destruição, morte, a morte de Jesus. Mas essa morte, este caminho até ao Calvário, tem um propósito. Conceder-nos vida, vida abundante, vida verdadeira, vida plena, vida total. Como já ouvimos hoje, durante a peça, nada daquilo saiu do controle de Deus. Deus não foi apanhado de surpresa, nem na sexta-feira, nem no sábado, nem no domingo. Nenhum desses dias e nada daquilo que aconteceu nesses dias foi improviso face ao desenrolar dos acontecimentos. Pelo contrário, tudo estava no seu plano desde antes da fundação do mundo. O que esse plano nos deu, como também ouvimos, vida, vida em abundância, o direito de ser chamados filhos de Deus, a liberdade que só o Cordeiro que tira o pecado do mundo poderia nos dar. Para enquadrarmos melhor este ponto tão essencial, quero recordar as palavras de Jesus registadas lá no Evangelho de João, no capítulo 10, versículos 10 e 11. Vou ler esta passagem em 3 versões ou traduções diferentes, para nós percebermos através destas traduções as diferentes tonalidades possíveis destes versículos, a riqueza destes versículos. Diz assim Jesus neste texto: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Outra tradução: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir.
Eu vim para que as minhas ovelhas tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor está pronto a morrer pelas suas ovelhas. E ainda numa outra tradução, numa paráfrase chamada A Mensagem, encontramos esta versão. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que eles tenham uma vida verdadeira e eterna. Uma vida melhor e mais rica que qualquer outra que tenham sonhado. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá mais valor às ovelhas que a si mesmo e sacrifica-se, se for necessário. Então, nestas palavras, Jesus deixa bem claro uma coisa. Ele deixa claro que há algo no universo que se opõe à vida. Há algo na presente realidade, algo entre nós, se calhar algo dentro de nós, que rouba, mata, destrói. Algo que promove a morte e corrói a vida. Eu creio que se pararmos para pensar, para analisar a nossa experiência humana, todos nós podemos subscrever esta perspectiva de Jesus. Todos nós podemos dizer, Ele tem razão. A vida não é tudo aquilo que podia ser. A vida não é tudo aquilo que nós desejamos. Há espinhos, há cardos a cada esquina. Há frutos que só se colhem com muito suor e também há suor que não dá fruto nenhum. Há sofrimento, há falta de sentido. Há guerras em tantas casas e em tantas geografias. Eu acho que temos este sentimento comum, generalizado, de que aquilo que se passa aqui no planeta azul está longe, está aquém, está distante de um propósito maior, do propósito divino. Há um poema do ator Joaquim de Almeida que é cantado por Luís Represas, uma canção pouco conhecida deste cantautor português, mas que expressa isto de uma forma muito, muito crua e que eu considero muito bonita. Ele começa com esta estrofe que diz: enquanto mortos e vivos, enquanto vivos ou mortos, nós somos os vivos que querem viver por enquanto. Temos os mortos que não tiveram tanto. Ele conclui, o poema continua, e ele conclui com um lamento que de alguma forma também soa a nota de esperança. Ele diz: o verde torna-se terra de corpos de guerras, mas nós queremos tambores e guitarras voando nas ruas com a alegria da vida que não devia ter fim. Então, enquanto vivemos deste lado da realidade, enfrentamos tanta coisa que corrói a vida, tanta coisa que destrói a vida e que põe fim, ou que põe, pelo menos, um grande ponto de interrogação sobre esta alegria que nós gostaríamos de experimentar, que parece que deveríamos experimentar, mas que não experimentamos. E neste contexto que é a vida humana, nós podemos enfrentar guerras, as guerras de que fala esta canção. Podemos aqui fazer um parênteses e dar muitas graças a Deus, porque estamos num cantinho do mundo onde essas guerras armadas, militares, nos são distantes. Estamos num cantinho do mundo em que prevalece alguma paz. E há realidades bem piores, cenários bem piores, em que esta guerra é real, é dramática e entra pelos nossos ecrãs a cada momento. Podemos também enfrentar opressão de pessoas, de culturas, de estruturas que nos diminuem, que nos aprisionam. Podemos enfrentar a doença, a limitação física ou problemas de saúde mental. Todas estas coisas têm potencial para nos destruir. Podemos lutar com traumas profundos, ressentimentos, mágoas de longa duração. E não vale a pena fingir alegria, quando na realidade estas coisas nos consomem e nos matam por dentro. Podemos estar envolvidos, enliados em quesílias, em conflitos e inimizades com aqueles que devíamos amar e cuidar. E também isto é altamente destrutivo. Também isto nos rouba a vida. No meio de tudo isto, também podemos ter de lidar com remorsos, com sentimentos de culpa. Porque em muitas situações não somos só vítimas, mas também somos aqueles que
atiram mais achas para a fogueira, aqueles que contribuem para a guerra, que contribuem para o mal. Não somos só aqueles a quem a vida é roubada. Somos também aqueles que, por maldade ou por negligência, inação, roubam a vida dos outros. Mas Jesus, o nosso bom pastor, ele contrapõe a sua própria ação, ele contrapõe a sua própria ação, o seu próprio ministério, o seu próprio percurso, a sua trajetória, à ação destas coisas e ao efeito destes ladrões. Incluindo algum ladrão mor que esteja por detrás destas coisas. Algum ladrão que seja o seu máximo promotor, que na tradição teológica do cristianismo recebe o nome de diabo. Jesus garante que veio vencer este ladrão. Garante que veio trazer vida, desfazer a maldição da morte, reverter a destruição. Por vezes vamos ver-nos diante destas forças que promovem a morte, sem esperança, sem saída. Damos por nós no fundo do poço. Parece que tudo está terminado. Mas como já ouvimos hoje, onde não havia mais esperança, ele se entregou. Onde não havia mais saída, ele abriu um caminho. Onde tudo parecia terminado, ele se fez maldição em nosso lugar. Os filósofos e os teólogos debatem-se há milénios com o chamado problema do mal. Porque é que um Deus bom há de permitir um mundo em que há tanto sofrimento? A partir da narrativa bíblica, nós podemos arriscar algumas respostas a este dilema. Mas é importante percebermos que, no auge da sua revelação aos homens, Deus não dá uma resposta teórica. Deus não dá uma satisfação lógica, racional, que nos responda de forma abstrata e teórica e direta a este dilema. No auge da revelação aos homens, Deus dá-se a si mesmo, na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Há qualquer coisa de muito misterioso nesta dádiva de Deus. Porquê? Porque é que Deus quis que fosse assim? Porque é que teve de ser assim? Porque é que a solução para termos vida passa pela morte deste Jesus na cruz? E no Evangelho de João, Jesus dá uma resposta, mas dá a resposta em forma de alegoria. Ele diz, em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Então o que encontramos na cruz, o que encontramos nesta sexta-feira negra, é a morte que gera vida. É estranho, é paradoxal, pode parecer loucura aos nossos olhos, aos nossos ouvidos. Mas como diz o apóstolo Paulo à igreja em Corinto, aquilo que nas obras de Deus parece loucura, tem muito mais sabedoria do que toda a sabedoria humana. E aquilo que parece fraqueza, tem muito mais força do que toda a força humana. Este é o caminho para a vida. Esta é a dádiva de Deus à humanidade por meio do seu Filho Jesus Cristo. Ele desbrava este caminho. Ele abre esta porta onde parecia impossível, onde não havia mais nada, mais nenhum caminho para percorrer. Jesus chega ao ponto final e faz dele um ponto e vírgula. Chega à cruz, instrumento de morte e maldição, torna símbolo de vida e fonte de bênção. E ao vencer a morte, ele abre caminho para que o mesmo aconteça com todos nós. Porque houve na história, de facto, aquela aurora bendita, aquela manhã bendita da ressurreição, aquela manhã de domingo tão singular, tão decisiva. Chegam também à nossa própria vida os raios de luz dessa aurora. Chega à nossa própria vida a vida que brota da vida dele. No caminho de Jesus, pela vida que ele nos dá, todas aquelas coisas que matam, roubam, que destroem, começam a ser removidas, começam a ser tratadas. A culpa pode ser removida. O trauma pode ser curado. As inimizades podem desfazer-se por meio da reconciliação, dessa reconciliação com Deus,
que é oferecida lá na cruz do Calvário e que começa também a salpicar de reconciliação todas as outras áreas da nossa vida, todo o restante da nossa vida, para gerar reconciliação também nas outras relações que temos uns com os outros. É verdade que há também na nossa vida áreas que não são totalmente restauradas deste lado da eternidade. Há doença que permanece por curar, há lutas e opressões que sofremos, que continuam, que persistem. Há conflitos que continuam a fazer parte da nossa vida, às vezes não temos responsabilidade, mas eles continuam a afligir-nos. Mas temos a promessa que Jesus, esse bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, é também aquele cuja vara e cujo cajado nos dão consolo, proteção, orientação, mesmo no vale da sombra da morte. Deus em Jesus deu-se a nós, e é essa dádiva que nós comemoramos na Páscoa. Com essa dádiva, dá-nos também vida. Vida abundante. Vida que começa já, aqui e agora, a dar novas cores, novo significado àquilo que antes apodrecia por causa da morte e da corrupção. Vida que vale a pena, vida plena, a alegria da vida que não devia ter fim. Deus em Jesus deu-se a nós, e é essa dádiva pascal que nós comemoramos, contritos, com esta seriedade, esta solenidade de perceber o quanto isto custou a Deus, mas também alegres, percebendo que daqui recebemos vida, verdadeira vida. E também alegres quando nos aproximamos agora da mesa da Santa Ceia. É esta dádiva que tem redefinido as nossas vidas e que continua a redefinir as nossas vidas quando tomamos os símbolos do corpo e do sangue de Cristo. Nosso pastor Israel vai dirigir-nos agora no momento da ceia e vamos concluir este culto com este momento em que, de uma outra forma, relembramos o sacrifício do bom pastor por nós. E se esta vida de Jesus, o bom pastor, ainda não está a redefinir e a refazer a tua própria vida, hoje é um excelente dia para te entregares a Ele, para te entregares àquele que deu a sua vida por ti. Que assim seja. Pai, damos-te graças nesta manhã por tudo o que tu fizeste e fazes por nós, por tudo o que tu já fizeste tão decisivamente naquela sexta-feira, que culminou depois também naquele domingo do sepulcro vazio. E porque esses teus atos na história continuam, Senhor, a transformar vidas hoje, aqui e agora, Pai. Continua a redefinir as nossas vidas à luz da tua própria vida e continua, Senhor, a tratar-nos, a fazer-nos de novo e a retirar de nós e da nossa realidade tudo o que mata, rouba e destrói a vida plena que há em ti. No nome de Jesus, teu Filho, nós oramos. Amém. Glória a Deus. Neste momento nós vamos participar da ceia do Senhor. E não há uma oportunidade mais coincidente, né, por assim dizer, de estarmos a ceiar no primeiro domingo de abril, e este primeiro domingo ser exatamente o domingo de Páscoa, né, o que representa a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, como cá foi nos transmitido pelo irmão David. Eu gostava de que nós abríssemos as Bíblias em 1 Coríntios capítulo 11, é o texto da leitura da ceia do Senhor. A partir do verso 23, eu vou fazer a leitura em 1 Coríntios 11, a partir do verso 23. E a Bíblia diz assim: pois eu recebi do Senhor
o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, depois de ter dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Por esta razão, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor de maneira indigna, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e desta forma coma o pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que já morreram. Mas, se julgássemos a nós mesmos, não seríamos condenados. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, somos corrigidos, para não sermos condenados com o mundo. Amém. Esse texto retrata o apóstolo Paulo, chama-nos a atenção para este momento muito solene, muito importante, em que todos nós, como igreja do Senhor, partilhamos da ceia do Senhor. E a orientação que Deus nos mostra através da palavra de Deus é sobre a importância de uma autoanálise deste ato tão importante, que cá estão simbolicamente representados pelo pão e também pelo suco da videira. Portanto, a orientação é que analisemos o nosso coração, que façamos deste ato simbólico algo importante para as nossas vidas, para uma vida de temor a Deus, uma vida voltada à presença do Senhor. É extremamente importante que tenhamos nós a consciência de que somos cristãos e que devemos ter uma vida de temor diante do Senhor. Por isso que o apóstolo lhe orienta: examine-se, pois, a cada um. O exame é cada um de nós. O exame é do nosso coração. A reflexão é do nosso coração. E então participemos deste momento solene. E um momento de muita alegria, porque hoje comemoramos que Jesus vive, que o Senhor Jesus está vivo, vivo para a glória de Deus. E nós, como foi falado, temos vida e vida em abundância. Amém? Então eu quero neste momento que nós fiquemos em silêncio por um momento. Faça uma reflexão do teu coração, aí onde tu estás. Peça a Deus perdão pelos seus erros, pelos seus pecados. Se cometeu algo contra algum irmão ou contra alguém, lembre-se dessa pessoa, peça perdão a Deus. E tenha um momento para que tu possas analisar a tua vida e então participar conosco dessa partilha. Amém? Vamos ter um momento de reflexão de alguns minutos, de cabeça baixa e de olhos fechados. Amém. Gostava de pedir o apoio dos nossos irmãos diáconos, em nome do Senhor Jesus, para que possamos nós partilhar.
os queridos que nos visitam, que estão conosco cá, se já reconheceram Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas e já submeteram às águas do batismo, são os nossos convidados para participar da ceia do Senhor, tá bem? Se ainda não o fez, que seja um momento de reflexão, tá bem? Que seja um momento onde tu possas refletir nesse bom momento, tá bem? E eu ainda convido, se ainda não reconheceu Jesus como seu Salvador, como Senhor da sua vida, é o teu tempo, amém? É o teu tempo de tu reconheceres, participar. Nós, cá na igreja, temos muitos eventos, muita participação, para que também tu possas, na outra oportunidade, estar também a partilhar conosco. Nós orientamos aos irmãos que desçam aqui nos dois corredores, né, para que façam a recolha dos elementos, e depois que todos estiverem com ele, nós vamos fazer a oração. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Enquanto isso, nós vamos cantar ao Senhor essa canção. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Morrer, eu
reunidos? Amém? Gostava de pedir para o pastor Renato, faça a oração pelo pão. Querido Pai, nós te louvamos. Muito obrigado, Senhor, porque de uma maneira tão revolucionária, o Senhor realizou, através de Cristo, uma obra redentora na cruz. Nos dias de hoje, possamos relembrar, sentir o que o Senhor fez por nós, nos trazendo da morte para a vida, nos trazendo de todo o pecado, mas também perdoado em Cristo Jesus. Esteja com a tua igreja, esteja conosco, que coloque em nossa mente e nosso coração todos os dias o sentimento de gratidão e a esperança de um dia estarmos contigo eternamente. Obrigado, Pai. Em nome do teu Filho amado, nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Amém. Em memória do que o Senhor fez por nós, tomemos do pão. Gostava de pedir que o pastor Giovanni faça a oração pelo vinho, pelo suco de vida. Pai, nós somos gratos pela tua bondade e pela tua infinita misericórdia e por esse momento tão especial na vida da igreja, o momento de estarmos juntos como corpo de Cristo e participar da ceia do Senhor. Nesse tempo, Pai, eu sou grato pelo vinho, pelo teu sangue que foi derramado naquela cruz. E esse cálice, Senhor, ele simboliza a nova aliança em Cristo Jesus. E nós somos agradecidos porque o Senhor foi moído, o Senhor sofreu e o seu sangue foi derramado naquele madeiro para o perdão dos nossos pecados. E se hoje nós temos o privilégio, o acesso a Deus, é por causa do teu sangue que foi derramado na cruz. Por isso nós somos gratos a ti, no nome santo de Jesus. Em memória do que o Senhor Jesus fez por nós, tomemos o cálice. Em 2 Coríntios 13, verso 13, a Bíblia diz assim: que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o Pai, e que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre todos nós, não somente hoje, mas para todos sempre. Neste momento participaremos do pós-lúdio. É o tempo de a igreja engrandecer a Deus aí no vosso lugar e glorificar ao Senhor por alguns momentos. Amém. Sim, eu amo a mensagem da cruz. De morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. É por uma coroa trocar.
Deus vos abençoe. Em nome de